Saudações sistêmicas, caminhante. Tudo bem com você? Espero que sim. Chegamos à nossa quinta aula da Jornada para o Sucesso. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, em mais esse momento de reflexão, de estudo, para que juntos possamos ter mais sucesso na vida, né? Quando você cresce, eu cresço junto. Quando eu cresço, você cresce. E isso é sistêmico. E quero começar essa aula de hoje já pedindo para você, né, aqueles pedidos que nós trabalhamos e com quem trabalhamos com o YouTube, sempre fazemos, né? Deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal, aquele blá 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 que você já conhece, porque isso ajuda a divulgação desse trabalho para mais pessoas. E também quero falar de uma coisa que eu venho mencionando nas aulas anteriores, mas de uma forma bem superficial, e aqui agora eu queria falar um pouquinho mais, que é sobre a nossa escola de postura sistêmica para a vida. O que que vai ser essa escola? É um curso para constelador, para formar, entre aspas, consteladores? Não, ainda não. A escola vai ser um curso, sim, para que você possa ter e adquirir novas posturas perante a vida. Esse vai ser um curso longo, prolongado, não vai ser um curso de um encontro ou de 4 encontros, serão de 6 meses a 1 ano. Você vai ter a opção de fazer 6 meses, você vai ter a opção de fazer 1 ano de um curso comigo. E durante esse período todo eu vou te mostrar como fazer como ter essas posturas, né? Como fazer para mudar o que não presta mais, o que não serve mais, para que você possa ter novas posturas e assim caminhar para o mais na vida, nos relacionamentos. Nós vamos trabalhar várias áreas da nossa vida, né? Da sua vida. Nós vamos passar por várias áreas, vamos conversar bastante, teremos encontros ao vivo, teremos aulas gravadas, teremos exercícios, teremos muitas coisas, muitas novidades, muitas surpresas também. Então, na descrição desse vídeo, na verdade, de todos os vídeos, de todas as aulas desse curso da Jornada para o Sucesso, a gente colocou na descrição o link do grupo do WhatsApp, que é para você ir para lá. E lá a gente vai passar todas as informações, lá que a gente vai começar as inscrições no mês de outubro, né? No momento que eu estou gravando este vídeo, esta aula, nós estamos em setembro de 2023, mas a nossa programação é que a gente lance a escola de postura sistêmica para a vida no próximo mês de outubro de 2023. Se você já estiver assistindo esse vídeo bem depois, provavelmente já passou as inscrições ou não, e vai ter outras turmas também, né? Não se preocupe não, que essa é a só primeira turma da escola de muitas que virão, se Deus quiser. Dito isso, vamos para a nossa quinta aula da jornada. Nas aulas anteriores, na aula anterior, melhor falando, Guilherme, o que que a gente estudou? A gente ainda está no capítulo Preconceitos da Consciência, do livro do Bert, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Este livro bem aqui, né? Não sei se eu já mostrei ele antes, não lembro, mas eu acho que não. Então, nós estamos no capítulo que fala de preconceitos da consciência. Nós, na última aula, estudamos sobre culpa, sobre expiação, sobre consciência leve, consciência pesada ou boa consciência ou má consciência, como o Bert gosta de chamar. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Continuar, melhor falando. Acredito que essa é a penúltima aula desse capítulo. Creio eu que ainda teremos mais uma aula, porque é um capítulo longo, e olha que teve partes até que eu pulei, subcapítulos que eu até pulei, porque, enfim, né, eu queria focar mais nessa coisa do sucesso mesmo, né? Mas eu acredito que não é a nossa última aula deste capítulo, é a penúltima. Se Deus quiser e permitir,
a próxima aula é a última aula desse capítulo, Preconceitos da Consciência. E aí, a gente vai começar essa aula de hoje lendo, mas falando é ótimo, né, Guilherme? Lendo uma, uma a descrição de uma constelação que o Bert fez. Vamos lá, confere aí em tela. Então vamos lá. O passo decisivo. Em Hong Kong, uma mulher posicionou uma representante para sua empresa e, em frente a ela, uma representante de si mesma, né? Então ela pegou uma constelação na cidade de Hong Kong, uma pessoa escolheu dois representantes, né? Uma para a empresa e outra para ela mesma. A representante da empresa olhava para o chão, o que indicava que estava olhando para uma pessoa morta. Então, deixa eu fazer aqui um parênteses, né? Só para dizer uma coisinha. A constelação familiar é uma abordagem sistêmico-fenomenológica, que, como o nome está dizendo, é sistêmica, a gente olha para todos, para todos os viés sistêmicos, e fenomenológico porque é algo que não tem explicação, é um fenômeno. E o fenômeno aqui é a questão dos representantes. Quando eu fiz os meus cursos de constelação, né, uma coisa que a gente aprende é que na constelação em si, na abordagem sistêmica, não existem regras fixas, não existem indicações precisas do que fazer ou do que não fazer, como, por exemplo, em algumas abordagens, né? Então, por exemplo, acho que na medicina germânica, não lembro agora, que tem algumas indicações precisas, tipo, tal coisa, coceira na perna, significa isso, e por aí vai, né? Tem aquelas abordagens que tratam dos problemas, das doenças principalmente, de uma forma assim, bem precisa, né? Indicando sempre o que é determinada coisa. Aqui não. Aqui numa constelação, a gente se atém àquilo que se mostra e pode ser muitas coisas. Então, olhar para cima pode ser uma coisa, olhar para trás pode ser outra. Numa outra constelação pode ser um significado totalmente diferente. A pessoa querer, por exemplo, se deitar no chão pode ser e geralmente é uma indicação de pessoas que já faleceram, como ele disse aqui. Então, essa talvez seja uma das únicas ou pouquíssimas exceções na constelação. Todas as vezes que, por exemplo, eu conduzi uma constelação, todas as vezes que uma pessoa deitou no chão, o representante vai para o chão, significa uma pessoa morta, alguém que já não, né, que já faleceu. Olha, você é morto, já faleceu, né, Guilherme? Duh. Então, essa é uma das pouquinhas regras, é uma das pouquinhas coisas que a gente aprende na constelação que praticamente não tem erro ou não tem erro. Botou um representante no campo das constelações e esse representante deitou, ele representa alguém que já morreu, muitíssimo provavelmente. E a mesma coisa, olhar para o chão. Claro que nem todas as vezes, já olhar para o chão é um pouquinho diferente, porque nem todas as vezes olhar para o chão significa que o representante está olhando para o morto. Pode ser que esse olhar para o chão seja um olhar apenas para desviar a atenção, né? Tanto é que quando eu conduzo uma constelação, eu tenho essa preocupação de perguntar para o representante. Mas esse olhar para o chão é para não olhar para a pessoa que está na sua frente ou porque você está com o olhar fixo para o chão? Se for para não olhar para a pessoa, não tem a ver com mortos. Mas se for olhar para o chão, aí está olhando, se olhar fixo para o chão, aí a chance de estar olhando para um morto é enorme. É quase que 100% garantido de ser isso. Então aqui a gente tem que ter esse cuidado, porque eu vejo às vezes, eu já conheci profissionais que trabalhavam assim de uma forma muito rígida, né? E essa observação que eu estou fazendo, especialmente para você que tem muito interesse em fazer um curso de constelação, ou já está fazendo, ou mesmo é facilitador. Às vezes as pessoas ficam com um olhar muito rígido para as coisas. Ah, olhou para o lado, olhou para a esquerda, já está olhando, sei lá, para a mãe, porque a esquerda, na abordagem sistêmica, é feminino, né? E direita é masculino. Esquerda é mãe, direita é pai, boa parte das vezes. Essa é a percepção do Bert. Mas nem sempre é assim, pode ser que seja outras coisas, tá?
Então, feita essa observaçãozinha, que nem era preciso, mas eu queria falar sobre isso, queria falar disso, né? Vamos continuar. Quando coloquei uma representante para a pessoa morta, deitada de costas, em frente à empresa, esta se dirigiu a ela e se ajoelhou em sua frente. Então, Humberto colocou uma representante de alguém morto no chão. A empresa olhou para esse representante dessa pessoa morta, né, que estava deitada de costas, e a empresa logo se aproximou e se ajoelhou e ficou de frente para ela. Olha que interessante. Guilherme, mas a empresa não é uma pessoa jurídica? Calma lá, vamos já chegar nesse ponto. A empresa não existe, quer dizer, não existe não, a pessoa não tem vida. Será? A empresa não existe, é ótimo, né? A representante da mulher também se sentiu atraída em direção a essa pessoa morta, ajoelhando-se igualmente em sua frente. Então, olha que coisa, né? Tanto o representante da empresa quanto da pessoa que estava se trabalhando, né, que estava sendo constelada, como a gente chama, assim que o Bert colocou um representante para uma pessoa morta, que ele não sabia até então quem era, tanto a empresa quanto a cliente se ajoelharam de frente para essa pessoa morta. Essa pessoa morta estava chamando realmente a atenção de ambos. Vamos continuar. Era evidente que nem a empresa, nem essa mulher tinham perspectivas de sucesso. Interessante isso aqui, né? Ambos sentiam-se atraídas por essa pessoa morta. Claro que não tem como ter perspectiva de sucesso, afinal de contas, o sucesso é para quem está o quê? Vivo ou morto? Ou, melhor falando, o sucesso é para quem está olhando para a vida ou para a morte? Será que tem sucesso na morte? Eu desconfio que não. Digo sucesso no campo das relações humanas, né? Depois que a gente morre, talvez tenha até algum sucesso, mas isso não é o caso, porque não é o nosso objeto de estudo. A gente está estudando as relações humanas aqui na Terra e não no pós-morte, né? Então, é óbvio que não tem como ter sucesso essa empresa, né? E nem essa pessoa. Aí ele continua, vamos ver aqui em tela. Aqui interrompi a constelação. A empresa e a mulher se movimentavam dentro dos limites da consciência, aquilo que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Nas duas aulas anteriores. E não se via uma solução na direção do sucesso, nem para a mulher, nem para a empresa. Então, de novo, se a mulher e a empresa, se ambas estão olhando para a morte, para o morto ou para a morte, que é a mesma coisa, é inviável o sucesso chegar. É isso? E eu já vi isso muito nos meus atendimentos também, né? Já vi muitas situações onde o cliente estava muito conectado, digamos assim, muito ligado a alguém que já faleceu. E aí, quando a gente está só olhando para o morto, não tem como a gente estar livre para a vida. Não tem como a gente caminhar rumo ao sucesso, à prosperidade, por aí vai. Eu mesmo, sabe? Eu tenho um acontecimento trágico na minha família, né? Que eu, pelo menos que eu tenho conhecimento, esse é o mais trágico, que foi a morte prematura do meu avô paterno, né? Que não por coincidência se chamava Guilherme Fernandes, né? Esse meu nome é um nome em homenagem a ele, que o meu pai deu. Então, o meu avô morreu precoce, tragicamente, quando meu pai tinha por volta de 1 ano de idade. Ele sofreu um acidente. Ele foi fazer uma visita numa fábrica e tinha um caldeirão. Agora eu não lembro do que era essa fábrica. Eu sei que tinha um caldeirão nessa fábrica e ele foi fazer uma visita, inclusive, de emprego. Ele foi lá para procurar emprego. Nessa época ele já tinha 3 filhos. O meu pai era o filho mais novo dele. E, infelizmente, ele estava na hora errada, no momento errado, no dia errado, enfim. Errado entre aspas, né? A gente sabe que para os planos de Deus não tem nada errado. O certo é que quando ele estava nesse local, houve uma explosão e ele veio a óbito, ele faleceu. E o que que eu descobri, né? Depois de muitos e muitos anos. Na verdade, descobri isso por volta dos meus 30 e poucos anos, 34, 33, 34. Eu tinha muita dificuldade para dormir. Eu dormia muito mal. E numa constelação, eu descobri que o fato de eu dormir mal tinha a ver
tinha a ver, uma estreita ligação com o meu movimento inconsciente, lógico, de ficar vigiando o meu avô, né? Por carregar o nome dele, então, olha aí o meu insucesso, né? Que não era nesse aspecto, não era com o dinheiro, com o trabalho, com a empresa. Nessa época eu era advogado, eu estava fazendo ainda o meu primeiro curso de constelação, como eu disse, mas era um insucesso com a minha saúde, com o meu sono, com a minha tranquilidade, com a minha paz, né? Depois a constelação melhorou bastante, viu, o meu sono. Ainda durmo mal de vez em quando, tenho um sono muito leve, mas melhorou bastante. Então, só para fazer um adendo aqui e trazer um exemplo da minha vida, o quanto que isso é real mesmo, né? Mas bora continuar. Vamos lá em tela. Quando perguntei para a mulher quem seria a pessoa morta, disse Bert, mostrou-se que representava uma criança abortada. Hum, olha que interessante. Nesta constelação, movimentamos-nos totalmente na esfera da consciência e na esfera da culpa e da expiação. Lembram que a gente estudou, principalmente na última aula, sobre expiação? Então, o que que é a expiação, né? A expiação é um movimento que fazem, que todos, Deus o livre e guarde, né? Que muitos fazem de se punir, de se causar, de se colocar em situações difíceis, dolorosas, sofridas, situações de menos por culpa, né? E no caso aqui dessa mulher, provavelmente a culpa dela era por ter acontecido esse aborto. Aqui ele não explicitou se era provocado ou não, mas provavelmente era nesse caminho aí, né? E os abortos provocados, eles causam isso, tá? Os abortos provocados, eles causam uma culpa tremenda na mulher. Dificilmente no homem, comumente, normalmente com as mulheres, por razões óbvias, né? É muito difícil encontrar uma pessoa, eu particularmente nunca encontrei uma pessoa que fez um aborto provocado e que me disse: Ah, Guilherme, eu fiz um aborto, mas isso é quando eu era mais nova, adolescente, saindo da adolescência, hoje eu estou tranquila com isso. Já fiz N constelações também com pessoas que passaram por isso, e todas elas, todas as mulheres me diziam e me dizem, né? Recentemente isso até aconteceu. Poxa, Guilherme, eu fiz isso, mas eu me arrependo amargamente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria. Então, vocês veem o quanto que é grave isso, né? O quanto que é um movimento muito perigoso, que se a pessoa não tiver um equilíbrio mental, ela realmente entra numa espiral de expiação, de culpa, e isso leva a movimentos de menos na vida, como, por exemplo, na vida profissional, né, na empresa, etc. Vamos voltar aqui. Dentro da esfera da consciência, não existia uma saída nem para a mulher e nem para a empresa, viu? Dentro da consciência, dessa esfera da consciência que a gente estudou na aula passada, dentro do ego dela, porque a consciência aqui que o Bert fala, ele fala do ego. Para ela ali, se ela ficasse ali só naquela consciência, não tinha saída. Ela ia ficar presa, né? E a empresa é o quê? Né? Falei ainda agora assim, mas a empresa não tá, até falei errado, a empresa não é um ser, a empresa é uma extensão nossa. As empresas que nós constituímos são extensões nossas. São como se fossem, na verdade, até filhos nossos. Então, a empresa pode não ter um corpo humano, digamos assim, mas ela tem toda uma consciência, ela tem toda uma motivação, enfim, é muito mais sério do que a gente imagina. Ambas queriam ir para o morto, o que no final significa que ambos queriam morrer. Óbvio, né? Se eu quero ir para o morto, eu quero o quê? Morrer. Aqui se mostrou que uma empresa possui uma alma e se comporta e precisa se comportar como uma pessoa. Vou repetir. Aqui, né, no caso da constelação, se mostrou que uma empresa possui uma alma e se comporta e precisa se comportar como uma pessoa. Por que, Guilherme? Por que que o Bert disse isso? E com base no que o Bert percebeu isso? Eu acabei de dizer, as nossas empresas, as empresas são extensões nossas.
né? São como se fossem filhos nossos. Eu tenho uma empresa, né? Eu e a Thaís somos sócios do Instituto Sou Sistêmico, né? Que começou que é o nome de fantasia, a constituição da empresa é essa. Essa não, é Guilherme Fernandes CF Limitada. Nome de fantasia, nós mudamos recentemente para Instituto Sou Sistêmico. Essa empresa ela nasceu de forma individual, era uma empresa individual. Nós criamos ela em 2020, na pandemia. Depois, graças a Deus as coisas foram melhorando, nós nos tornamos limitada por conta do aumento no faturamento. E aí a Thaís, que já era minha sócia, entrou como, né, nós somos sócios igualitários. A empresa, Guilherme Fernandes, é um filho nosso, né? Um pouquinho mais meu do que dela, digamos assim, não sei se isso existe, mas tem um pouquinho mais a minha cara, porque nasceu primeiro comigo, mas eu até penso que não, seria a minha cara se a gente fosse pensar só pelo aspecto prático, né? Mas pensando bem, quando essa empresa nasceu, né, que era só uma empresa individual, a Thaís já estava trabalhando comigo. Nós já éramos parceiros no trabalho, né? A gente começou a trabalhar junto por volta de 2018, né? Trabalhar junto assim, a Thaís começou a me ajudar com o marketing. Primeiro ela começou dessa maneira e me ajuda até hoje ainda dessa maneira, né? Colabora. Mas assim, desde o primeiro momento, não, desde o primeiro momento não, mas desde antes da formação da empresa, da criação da empresa, a gente já trabalhava junto. Então, eu penso que a empresa é o nosso filho, ou nossa filha, né? Então, a empresa é uma extensão nossa, minha e da Thaís, né? Por isso é que ela se comporta e tem, ela se comporta como uma pessoa, né? Porque ela é uma extensão, ela é a personalização minha e de Thaís, do nosso trabalho, digamos assim. Tá bom? Vamos continuar aqui com a leitura. Então, mudei os níveis. Conduzi a mulher além dos limites de sua consciência no nível do espírito. Então, ele saiu do nível do ego, da consciência, e foi para um nível mais elevado, que é o nível sistêmico, digamos assim, né? Que é onde a gente enxerga o todo e não só a nossa parte. A gente não fica mais só no umbigo, a gente enxerga na totalidade. O que isso significa? Fiz com que a mulher se levantasse e pedi que a representante dessa pessoa morta se deitasse novamente à sua frente. Solicitei à mulher que olhasse para além dessa pessoa morta, para uma luz branca, distante, e que desse um passo por cima da pessoa morta, sem baixar a vista em direção a ela. Tão logo sentisse a força dentro de si para isso. Olha que interessante, né? Então, quando o Bert percebeu que ali estava no nível da consciência, da culpa, da expiação, o que que ele pediu? Ele pediu para o representante da cliente levantar e olhasse para frente, pediu que ela visualizasse uma luz, que ela olhasse para frente e que desse alguns passos em direção a essa luz, né? Sem olhar para o morto, representante da pessoa morta, melhor falando. Depois de um certo tempo, ela foi capaz de dar esse passo, que não é fácil, né? Gente, culpa é um negócio muito difícil de lidar. Todos nós carregamos culpas, no plural. Umas mais fortes, outras mais leves. Umas mais fáceis de lidar, outras mais difíceis, mas todos nós carregamos culpas, tá? Ainda deu mais alguns passos para frente, continua ele, e de repente se sentiu cheia de força, a cliente, né? Havia saído da esfera de sua consciência e estava disposta a servir à empresa com sua vida, a servir à vida com sucesso. No final, perguntei ainda à representante dessa morta como estava. Ela se sentia aliviada e em paz. Então, olha que interessante, né? O que que o Bert fez aqui?
Ele tirou a pessoa da esfera da consciência, do ego, da culpa, da expiação, e fez ela olhar para um outro lugar. Ao invés dela dela continuar olhando para o morto, para a morte, ele ajudou essa pessoa a olhar para a vida. E é isso que a luz significava, para a vida. E quando ela conseguiu fazer esse movimento, que não foi um movimento forçado, Bert apenas mostrou que existia uma outra oportunidade, um outro caminho, um outro lugar para se ir e que ela não precisaria ficar ali presa, estagnada na morte, com a morte, e ela aceitou sem imposição, porque não é assim que funciona, né? A gente só pode ajudar quando a pessoa dá o primeiro passo. A ajuda tem que partir, a ajuda parte de nós, facilitadores, mas o movimento quem faz é a própria pessoa, é o próprio cliente. Pode ser que nessa constelação aqui poderia ter terminado de outra maneira, por exemplo. Poderia ter terminado com a pessoa querendo permanecer ali. Eu tenho certeza que o Bert não ia forçar ela a ir para essa luz, porque a gente tem que respeitar o movimento de cada um. Quantas e quantas vezes eu não fiz constelações onde os representantes terminavam, onde a constelação, melhor falando, terminava não de uma maneira assim bonitinha, com todo mundo se abraçando, dizendo agora eu te libero, agora eu vou para a vida, agora eu te dou um lugar no meu coração. Quantas e quantas vezes terminei constelações que não tinham nada a ver com isso, com o movimento final. Pelo contrário, terminava ainda o cliente reivindicando algo do pai ou da mãe, terminava o cliente ainda não querendo olhar para um filho, ou sei lá o quê. E tá tudo bem. A gente tem que respeitar o limite. Nesse caso aqui, a cliente quis fazer esse movimento espontâneo. A alma dela percebeu que ficar olhando, ficar junto do morto, junto com a empresa, não era o movimento certo, não era isso que ia fazê-la ir para o sucesso, crescer, etc, etc. E o mais legal é que o representante dessa pessoa morta, seja lá quem for, se alegra com isso, né? Se sentia aliviada e em paz. Então, o movimento para o sucesso, o que que o Bert quis falar com essa constelação, resumidamente, tá fazendo um apanhado? É que muitas vezes o nosso movimento para o sucesso fica bloqueado, fica paralisado, bloqueado acho que é a melhor palavra mesmo, por questões invisíveis, né? Por coisas que a gente não consegue ver, como, por exemplo, um movimento da consciência rumo à morte. Um movimento da consciência rumo à morte ficou horrível essa palavra, porque fica parecendo que a pessoa quer conscientemente ir para a morte. Não é essa consciência que eu estou falando. Fica estagnado, fica bloqueado, porque a pessoa está presa na culpa, na expiação, que é um movimento da consciência, mas não dessa consciência que entende o mundo aqui que está na frente, né? Mas do ego, da consciência egóica. E aí, quando a gente está preso nessa consciência egóica, que não enxerga nada além da culpa, que quer ficar, ou então que quer ficar de boa, quer ficar bem na fita, quer ficar se sentindo inocente, a gente bloqueia a nossa ida para o sucesso. Na verdade, a gente nem consegue enxergar o sucesso, como essa pessoa não conseguia enxergar, ela só conseguia enxergar a morte, a pessoa morta. Então, ela estava no movimento para a morte, assim como a empresa dela, que era a extensão dela. Né? Eu acho que ficou bem claro, não é isso? Bom, vamos continuar. Aí, ele vai falar agora, nos próximos, até o final desse capítulo, né, ele vai falar de três movimentos, que são movimentos, quatro, melhor falar, não, três, um, dois, três, três movimentos da nossa consciência, né? É, na verdade, ele chama de preconceitos da consciência que bloqueiam o nosso sucesso. São três frases internas que nós dizemos, não, na verdade não dizemos, mas são frases que ressoam dentro da gente e que são frutos desses preconceitos da consciência, né? Preconceitos que a gente tem, que são sistêmicos, em 100% das vezes, e que bloqueiam a nossa caminhada para o sucesso, para a prosperidade, para a abundância financeira.
as frases são eu em seu lugar, eu sigo você, eu aqui, você lá. Hoje a gente, nessa aula, vai estudar apenas eu em seu lugar. As outras duas a gente vai trabalhar, vai estudar, trabalho, eu quero falar de trabalhar. A gente vai estudar na próxima aula, combinado? Para não ficar muito extenso o vídeo e tal, e até para a gente poder esmiuçar essa primeira frase, estudar bem estudado, até aprofundar de uma forma bem bacana, para que você possa aproveitar melhor e eu também. Então vamos lá. Eu em seu lugar. Há aqui ainda um outro preconceito da consciência que bloqueia o sucesso. Veja em tela o Bert falando, levando ao fracasso. Em nossa família de origem e em todos os outros grupos, ainda atua um segundo nível de consciência. Entretanto, geralmente inconsciente em nossa cultura. Essa consciência remete cada um ao seu próprio lugar correspondente à sequência do pertencimento a esse grupo. Essa lei exige que os que vieram depois reconheçam que aqueles que já pertenceram a esse grupo, antes deles, têm precedência e que ninguém veio depois possa assumir uma responsabilidade pelos anteriores, no sentido de querer salvá-los, de querer assumir o destino deles e, como última consequência, de querer morrer em seu lugar. Então, o que o Best está falando aqui nesse parágrafo? Ele está falando das leis do pertencimento e da hierarquia ou ordem. Lei do pertencimento, lei sistêmica do pertencimento. Todos num grupo fazem parte, todos pertencem. Na sua família, na minha família, vamos falar de mim. Na minha família, todos fazem parte, todos pertencem, independente de eu gostar ou não, de eu aceitar ou não, de eu entender ou não, de eu ter contato físico ou não, de eu saber quem é ou não. Então, eu só conheci, por exemplo, dos meus ancestrais, né, tirando papai e mamãe, mais para trás, eu conheci meus avós maternos, os pais da minha mamãe, pai, mamãe, pai e mãe da minha mamãe. Do lado paterno, eu só conheci a minha vovó paterna, tive pouquíssimo contato com ela, acho que 2, 3 vezes somente. Ela faleceu quando eu tinha 20 anos. Os meus avós maternos já faleceram, eu já estava mais velho. E o meu avô paterno, como eu disse ainda há pouco, eu não o conheci porque ele faleceu muito, muito cedo, né? Muito precocemente. E os meus bisavós, quando eu nasci, a minha bisavó materna, a mãe da minha avó materna ainda era viva, ela faleceu quando eu tinha 1 ano. Mas eu, assim, não lembro, lógico. Meu bisavô materno não conheci, não sei nem quem é, não lembro nem o nome, e desse lado aqui muito menos ainda. Então, mesmo só tendo conhecido até os meus avós, ainda assim, os que antecederam os meus avós pertencem. Assim, não só os bisavós, como também os irmãos deles. Não só os meus avós, como também os irmãos deles. Assim como os irmãos dos meus pais, por exemplo, as irmãs da minha mãe, eu conheci todas. Do meu pai, eu não conheci todos, né? Eu tenho tios que eu não conheço. Enfim, todos pertencem. E o que que diz a lei da hierarquia ou da ordem? Quem chega primeiro tem precedência. No meu entender, o que que é precedência? O que que significa precedência? Força. Quem chega primeiro tem essa precedência significa que tem mais força do que quem chega depois. Quem chega depois precisa de quê? Tem o quê? Aliás, tem o quê não? Precisa de quê? Da força de quem chegou antes. Então, quem chega depois tem prioridade. E a prioridade aqui pressupõe o quê? Cuidado, precisa de cuidado. Então, nós precisamos do cuidado e da força dos que nos antecederam. Quando a gente sabe disso e quando a gente caminha pela vida
respeitando isso, porque a palavra aqui principal em relação à hierarquia é o respeito, aí as coisas fluem. Mas o que muitas pessoas fazem é não respeitar essa hierarquia, essa ordem, e, por exemplo, querem tomar o lugar querem fazer coisas no lugar de outros, dos que antecederam. Não tem como dar certo. Então, essas pessoas querem assumir um lugar que não é seu, sem ter a menor condição, a menor força, melhor falando, para fazer isso. E aí, e pior que elas fazem isso por amor, elas fazem isso assim de consciência bem leve. E fazem isso num amor tremendo. Mas isso não ajuda. Isso não faz as coisas melhorarem, isso não muda a realidade. Então, é basicamente isso que ele quis dizer aqui nesse parágrafo, né? Então, assim, existe esse movimento de querer salvar, né, os que antecederam, como se nós que chegamos depois pudéssemos fazer algo para salvar, por exemplo, aquelas pessoas que têm mais força. E quando eu digo salvar, não estou falando de salvar, por exemplo, de um afogamento ou salvar num acidente de trânsito. Não é se salvar, não, tá? É salvar, por exemplo, assim, é, ele vai até dar um exemplo aqui, né? Mas eu vou falar, por exemplo, eu descubro que o meu pai está com uma doença grave, e aí eu fico querendo fazer de tudo para salvar ele, e isso inconscientemente, né? E, inclusive, adoeço e posso vir até morrer no lugar dele para dizer assim, eu vou no seu lugar, né? Ah, calma, estou me adiantando. Vamos continuar aqui lendo aqui em tela. Por exemplo, pronto, eu dei esse exemplo aqui, mas ele vai trazer um exemplo melhor, porque Bert é Bert, né? Por exemplo, os filhos dizem à sua mãe, quando veem que ela quer ir ou morrer, eu em seu lugar, né? Entre aspas. Dizem isso em seu íntimo, amplamente inconscientes, contudo, com todas as consequências. Dizem isso, já repeti, dizem isso por amor, em sintonia com aquela consciência que sentimos como culpa e inocência. E ao fazê-lo, se sentem bem e grandes. Tá vendo? Então, muitas vezes a gente inconscientemente observa um movimento de morte, né, dos nossos pais ou de um deles, e a gente acaba se oferecendo. Então, quantas e quantas vezes você não já viu isso acontecer, né? Ou na sua família, ou pessoas com quem você conviveu ou conheceu, do pai ou a mãe adoecer, e aí o filho adoece em seguida, ou às vezes esse é um movimento até tardio acaba que às vezes um pai ou uma mãe morre e logo em seguida o filho morre também, porque ele entrou nessa pulsão de salvar, só que fez isso totalmente equivocado, inclusive na hora errada, como se na verdade não tem hora certa para fazer isso, né? Enfim. Então, o que o Bert diz aqui é que é, a gente faz isso numa inocência muito grande e faz isso nós filhos, por exemplo, netos ou sobrinhos, achando que a gente é o quê? A última Coca-Cola do Saara, achando que a gente é o super-homem ou a Mulher Maravilha, achando que nós somos o último filho de Krypton ou a filha das Amazonas, né? Esqueci, de Temícera, que é o lugar de onde vem a Mulher Maravilha. Eu sou nerd assumido, tá? Eu conheço um pouquinho, para dizer um pocão, desse universo de super-heróis desde criancinha. Então, curto bastante até hoje. Então, a gente acha que a gente é um Kal-El. Kal-El é o nome do super-homem, né? É o nome originário dele de Krypton. O último filho de Krypton. Nós achamos que somos Kal-El. Que chegamos aqui de uma nave espacial, de um outro planeta, temos superpoderes, o sol amarelo fortalece o nosso corpo a ponto de sermos poderosos, grandes. E por conta de sermos os últimos filhos de Krypton, nós podemos, inclusive, salvar nossos pais ou quem quer que seja da morte. Ou nos oferecemos em sacrifício, a famosa jornada do herói, né? Que o Joseph Campbell, descreveu tão bem. Ou que nós somos a princesa Diana, né? Aquele cabelão preto, bonito, né? Que é filha, filha da Hipólita e de Zeus, né? Hipólita era a mãe dela, que era humana, e de Zeus, que era
o Deus dos deuses romanos, não, gregos, romanos não, gregos. E aí nós somos fortes, né? Poderosos, poderosas, no caso aí da Mulher Maravilha, temos aqueles braceletes, né? Enfim, só furada, porque isso só existe no mundo da ficção, só existe no mundo das mitologias modernas. Isso não existe na realidade. Nós não temos superpoderes, nós não somos tão fortes assim quanto a gente imagina, especialmente quando a gente está aqui, ó, na frente deles. Beleza? Vamos continuar. Sobretudo, sentem que com isso adquirem um direito maior de pertencimento a esta família, mesmo que seja através de sua própria morte. Então, a gente é bicho doido, né? A gente arranja umas coisas para a gente fazer assim, uma loucura, e a gente se acha, né? A gente acha que dá conta até da própria morte, né? Ou morrendo, a gente acha que vai resolver tudo morrendo. Esse movimento da consciência os impulsiona à morte. Lógico, né? Se eu acho que eu posso salvar o outro, eu estou indo em direção à morte. Se eu acho que eu posso seguir na morte, fazer um movimento na frente do outro, ao invés do outro, eu sigo para a morte. É fácil imaginar, vamos ver, continuar a leitura, é fácil imaginar o que acontece com eles em sua profissão ou empresa. Se é que conseguem chegar a esse ponto. Bert agora deu uma, né? Via de regra, essas pessoas renunciam antes de alcançar algo e se juntam ao grande grupo dos inúteis, esperando se acabar com eles, se acabar felizes com eles. Bert agora foi bem duro, né? Então, a pessoa assim, ela não tem como ter sucesso na profissão, nem com a empresa, nem com nada, se duvidar. Nem com casamento, sei lá, nem com as... Porque ela está presa nessa poção de morte, né? Achando que pode salvar o outro. E aí, como ele fala, tá junto num grupo de inúteis, porque esse é um movimento inútil. Inútil. Pois a crença, vamos continuar, na promessa de sua consciência de que terão um direito especial de pertencer ao seu grupo, tem precedência em sua alma perante qualquer outro sucesso. Ou seja, eles acham que eles podem salvar o outro porque eles são especiais, são os últimos filhos de Krypton, ou são ah, filhos das Amazonas, filhas das Amazonas, né? Aí, meu bem, e isso aí, inclusive, para que ter sucesso se eu sou de Krypton, se eu sou um super-homem, ou se eu sou uma Mulher Maravilha, né? Tem necessidade. Encontramos, vamos continuar, né, já caminhando para o final da leitura, encontramos nas tragédias esse comportamento e a precedência de pertencer ao seu próprio grupo, mesmo a preço da vida. Olha que coisa forte isso, né? O herói, olha aí, ó, viu? Falei do Super-Homem, da Mulher Maravilha, lá vem ele. O herói que morre assume algo por aqueles que vieram antes dele. Nossa, que coisa mais bonita, mais altruísta, que movimento lindo, né? Só que never, só que nunca, só que não. Coloca-se numa posição superior a eles. Sente amor por eles, sente-se maior e fracassa. Por que que fracassa? Porque ele não é maior, porque ele não é superpoderoso, porque ele não é especial, porque ele não é único, porque ele não é só ele que ama e porque o amor dele pode fazer coisas fora do normal. Ele é apenas, ele que eu digo todos nós, somos apenas pessoas comuns e somos pessoas que precisamos da força dos que nos antecederam. Nós não somos especiais. Claro que o amor é muito bonito, né? A gente olha assim, nossa, ele sacrificou e tal. Mas o amor, ele funciona mais quando ele é pé no chão. Aliás, ele funciona totalmente quando ele é pé no chão. O amor ganha mais força e frutifica, e faz a gente viver melhor quando a gente utiliza, o vive, o sente, o aplica a partir do nosso lugar certo. E não quando queremos ser heróis ou heroínas. Não é isso? Pois, vamos continuar agora finalizando, já indo para as últimas frases, né? Já estamos no último parágrafo desse capítulo, desse subcapítulo.
pois a lei da hierarquia que diz que nenhum membro posterior pode se elevar acima de um anterior e assumir algo por ele. É inflexível, quase divino. Vou ler aqui porque eu estou truncado essa leitura, né? Vou reler. Pois a lei da hierarquia que diz que nenhum membro posterior pode se elevar acima de anterior e assumir algo por ele é inflexível, quase divina. Eu diria que é divina, tá, Bert? Mas tudo bem. Respeitá-la é uma lei básica para o sucesso. Respeitar a lei da hierarquia, saber que nós temos um lugar no nosso sistema e um lugar bem definido, e ficar nesse lugar é, é uma lei básica para o sucesso. Por quê, Guilherme? Porque quando eu sei o meu lugar e eu ocupo esse lugar, somente esse lugar, sem querer salvar outros ou outro, eu ganho o que desse outro que eu quero salvar? Se for minha mãe ou meu pai, por exemplo, a força deles. Mas o que que eu faço quando eu quero salvá-los? Quando eu digo eu no seu lugar, eu corto a força deles. Lembrando que papai e mamãe são isso, antepassados são isso, são fonte de força, gente. A gente só está aqui por causa deles, né? E o seu desrespeito, né? No caso, o desrespeito à lei da hierarquia, frequentemente, por não ser nem conhecido, a gente faz isso de consciência tão leve que nem sabe que está desrespeitando, leva ao insucesso e à perda em muitas empresas. Guilherme, como é que eu posso saber, então, que eu estou desrespeitando essa lei da hierarquia? Como é que eu posso saber se a minha empresa, ou o meu trabalho, a minha profissão está indo para o ralo por conta disso? Aí, querida, querido, só constelando, só fazendo a escola de postura sistêmica para a vida, só fazendo uma mentoria, como a gente tem a sua abundante, só fazendo um olhar para dentro com a ajuda externa que você vai saber o que está acontecendo para descobrir não só a origem do seu emaranhado, do seu bloqueio, né, por conta desse preconceito da consciência, como também a solução para isso. Saber a teoria é o primeiro passo, mas o movimento a gente precisa fazer aqui dentro, e esse movimento precisa mais do que uma leitura, tá? Essa é a realidade. Quem acha que só porque está lendo, ou estudando, ou ouvindo, por exemplo, o que eu estou falando, já está fazendo muita coisa, cuidado. Você está fazendo já alguma coisa sim. Às vezes vem um start, vem um insight, mas é preciso mais, muito mais, porque senão você vai ficar rodando, rodando, rodando e não vai sair do lugar. Ou vai só acumular conhecimento teórico e vai ficar mais paranoico ainda. Tá? Beleza? Então, a gente vai encerrar a aula aqui. Lembra de ir lá para o nosso grupo do WhatsApp da Escola de Postura Sistêmica para a Vida, para que você receba materiais exclusivos, para que você possa fazer sua inscrição com um preço especial. Enfim, obter maiores informações, a gente vai estar liberando isso em breve. Vai ser um curso mais demorado, vai ser um curso mais aprofundado, de até um ano, para quem quiser permanecer um ano junto comigo. Enfim, é isso. Lembra de dar aquela curtida, por favor. Eu sei que muita gente assiste e acaba esquecendo de curtir, mas assim, curta, é só tocar o dedinho lá no joinha. Isso ajuda a divulgar mais o nosso trabalho para outras pessoas também que precisam ter esse conhecimento, pelo menos começar a ter esse conhecimento sistêmico para mudar a sua vida. Esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito junto da Thaís, levar a expansão da consciência sistêmica. Compartilhe o vídeo, comente também, tá? Eu quero saber muito o que você está achando desse curso, você que está aqui comigo até a quinta aula, o que você está achando, o que você já aprendeu, qual foi o insight que você teve, comenta lá, tá bom? É isso. Eu volto em breve na próxima aula para a gente terminar Preconceitos da Consciência, aula 6. Um abraço, tudo de bom, até lá.